Mas a gente tem um outro problema local aqui também, né, Bernardo, que está afligindo os produtores, que é a questão da gripe aviária. A Argentina declarou estado de emergência na última quarta-feira, então essa questão está bastante preocupante também para os produtores daqui. Exatamente, o pessoal está atento. Comentávamos antes que já faz um bom tempo que a Secretaria Estadual da Agricultura, na área de sanidade animal, vem trabalhando essa questão. O Fundesa também, nosso amigo Kerber, também lançou alerta e foi divulgado material de conscientização para o pessoal. E aí, o que a gente tem? Na verdade, é o seguinte. No contexto internacional, dá para colocar que a exportação como um todo, o negócio com carne de frango vem sendo pressionado no mundo todo devido a essa a gripe aviária que já atingiu vários países. E aí a importância para o Estado de um controle disso é o seguinte. O último dado que foi divulgado pela Associação Brasileira de Proteína Animal aqui em relação ao Rio Grande do Sul, em janeiro deste ano, foram embarcadas 64.210 toneladas de carne de frango, um aumento de 24,45% em relação ao exportado no mesmo período do ano passado. E o saldo em dólares em janeiro, 135.430.000. Para ver a importância A econômica, né? importância econômica, e tem toda a questão de produção de ovos e tudo mais. Mas para bater um papo sobre isso, a gente falar um pouquinho sobre essa questão, porque agora, antes nós tínhamos o último dado, era um caso no Chile, e eu acho que foi um pelicano até que morreu lá, que foi constatado que se tinha contaminação pela gripe aviária. Agora, aí na Argentina e aqui no Uruguai, bem mais perto, bem mais próximo aqui do Rio Grande do Sul, que tem todo esse impacto econômico à produção de frangos. E para falar um pouquinho sobre isso, a gente fala agora com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, ASGAV, e também do Sindicato aí dos Produtores de Aves do Rio Grande do Sul, para saber exatamente a preocupação que a gente tem. Há um impacto econômico muito grande caso se verifique a ocorrência dessa gripe em rebanho, digamos assim, em aves de criação comercial, mas por enquanto só silvestre e ainda não tem casos aqui no Rio Grande do Sul. Mas é importante ficar atento e tomar todas as medidas para que as nossas aves aqui, os nossos frangos, não sejam atingidos por essa doença. Presidente, bom dia. Bom dia, bom dia. Primeiramente agradeço o convite aí por estar participando e realmente estamos num momento bem delicado, um momento de alerta máximo, né? Nosso setor é um setor aí do agro, né, bastante pujante no que se refere à produção de proteína animal em larga escala, tanto a carne de frango, seus derivados e ovos, e como você bem falou ali no início, né, um potencial exportador, né? Só o ano passado nós exportamos em torno de 756 milhões de quilos, só o Rio Grande do Sul, né, para mais de 150 países, né, gerando aí uma receita na ordem de quase 1,9 bilhões de dólares. E dentro desse escopo todo está o nosso produtor, está o nosso colaborador e muitos outros setores que estão ramificados com a nossa avicultura, o fornecedor de plástico, o fornecedor de equipamentos, outras matérias-primas, grãos, né? Então veja bem a complexidade e o tamanho desse setor, né, que por questões sanitárias também, né, por manter um estado sanitário, hoje atingiu, né, esse patamar aí de produção e de exportações. Pois até eu falava, acho que foi no mês de dezembro, e algo que a gente muitas vezes não se dá conta, porque aqui na região a gente se preocupa muito com soja, milho, trigo, leite, né? Falava com o Antônio da Luz da Farsul e ele colocava um dado que me impressionou. Diz, não pense que a maior indústria do estado é a de automóveis, é a de colheitadeira, é de trator ou do que você imaginar. Diz, a maior indústria do Rio Grande do Sul de processamento é a indústria de carnes, principalmente de suínos e frangos, mas também carne de gado. E a segunda maior é a fábrica de rações para alimentar todo esse processo. Ou seja, quem produz grãos depende, digamos, basicamente da exportação, mas também do consumo interno da produção de ração. E aí tu tem uma indústria monstra de ração que depende da produção de proteína animal, ou seja, é uma cadeia de muita importância e a gente tem que ter essa atenção redobrada numa situação como essa, presidente. Justamente, né? Por isso que é sempre bom a gente falar de todos os fatores multiplicadores, digamos assim, do nosso setor, né? Você falou bem aí, a indústria de ração, então ela trabalha full time para atender nossos setores, né? E realmente só o setor de avicultura no estado do Rio Grande do Sul consome quase 3 milhões de toneladas de milho por ano,
né? Veja bem a produção que movimenta aí o nosso setor, né? Mas um fator importante, você comentou, aconteceram esses casos aí recentemente no Uruguai, na Argentina, né? Isso preocupa muito, né? Mas a influenza aviária, isso é bom sempre deixar claro para o consumidor, para a população em geral, né? Que não tem essa ligação assim tão direta com o agro, com o nosso setor. A influenza aviária ela já vem há décadas, praticamente, né? Ela se alastrou vindo da Ásia, indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, né? Tailândia, ela percorreu o mundo, né? E, né, nós ficávamos mapeando isso, né? Mapeando, controlando, até porque nós temos um setor altamente produtivo, um setor tecnificado, né? Com pessoas aí ligadas ao Ministério da Agricultura, área de defesa sanitária, Secretaria da Agricultura, área de defesa sanitária também, né? Então, ao longo desses anos, nós fomos nos conscientizando e adotando medidas de biosseguridade, que é o que dá uma proteção para os plantéis, né, comerciais, seja produção de aves, para frango de corte, de ovos, né, de material genético também. E isso, então, foram criadas medidas, né, embasadas por lei, instruções normativas, que nós tivemos que adotar em nossas granjas muitos procedimentos de biosseguridade, ou seja, o Brasil nunca teve casos de influenza aviária e acompanhando o que vinha acontecendo no mundo, adotou medidas, principalmente aqui nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que é 80% das exportações e 65% da produção brasileira, né? O setor foi, né, consciente e responsável, né? Claro que precisa algum ajuste ali, alguma coisa ali, mas medidas de biosseguridade foram adotadas nas granjas aqui no Rio Grande do Sul, principalmente para poder tirar uma GTA, poder fazer o fluxo, né, do seu produto, do seu animal, né? Então, tudo isso é importante porque a gente não é que nós estamos imunes, não, mas nós estamos bem avançados, né, no sentido de preparar. Se vier, que fique numa zona de aves migratórias, né, onde Secretaria, né, da Agricultura, a área de defesa sanitária está atenta, trabalhando permanentemente, inclusive agora, durante esse período de carnaval, Ministério da Agricultura monitorando essas regiões, né? Então, se ficar ali, ok, não chega perto da produção comercial, o fluxo de produção, de comércio interno e comércio externo continua. Pois aí tem um detalhe interessante, o senhor fala da biosseguridade. Um tempo atrás eu falava com o Francisco Turra, aliás, uma reunião importante na última sexta-feira, com participação dele, do Santim, também da Associação Brasileira de Proteína Animal. Ele comentava, tanto na questão de criação de suínos como de frangos, a importância que tem a exportação dessas duas proteínas animais para o Brasil e para os 3 estados do Sul, especialmente. Ele comentava que nós temos, dizer assim, eu acho que o melhor sistema de proteção sanitária dos nossos rebanhos, vamos colocar dessa forma, do mundo hoje, devido justamente essa necessidade de ter qualidade para exportação. E é possível comprovar exatamente isso? Nós temos um trabalho bem consistente, muito consistente, ótimo nessa questão de sanidade animal, presidente? Bom, com certeza, inclusive você citou aí 2 pessoas que a gente tem convivido assim, praticamente diariamente, né? O presidente Turra e o presidente Santim. Tivemos uma reunião extraordinária com todo o setor agroindustrial avícola do Rio Grande do Sul na última sexta-feira, né, justamente para avaliar todas essas questões, né, como está o nosso nível de biosseguridade, como está, né, o monitoramento todo, né, e realmente a gente pode se dizer que a gente tem um diferencial, né, nós temos essa condição, né, de proteção dos nossos plantéis, né, que foram medidas ali que foram adotadas, que foram acordadas entre setor privado e governo, né, justamente para proteger, ou seja, começa na entrada de uma granja que deve ter arco de desinfecção, algum mecanismo para desinfectar veículos, as granjas comerciais, me referindo. Visitas estranhas, proibido. Pessoal que trabalha uniforme constantemente, tem que estar limpo, né, tudo isso. Boas práticas de manejo, né? Barreiras naturais, o telamento do galpão para evitar a entrada de aves silvestres. Então, veja bem, é uma série de dispositivos ali, procedimentos que foram, né, incansavelmente
né, tratados com o setor, orientando produtores, grandes, foram feitos investimentos pesados, né? Então, assim, a gente está numa condição diferenciada, mas lidamos com um inimigo invisível praticamente, né? Então, né, 100% de proteção não posso garantir, mas que a gente está bem evoluído assim para poder diminuir, né, os riscos consideravelmente, isso sim. Pois é, eu lembro que ainda, acho que foi em dezembro ainda, o pessoal do Fundesa, o Rogério Kerber e companhia, foi divulgado, feito um trabalho todo, divulgação de textos explicativos sobre a gripe aviária, folders que foram distribuídos nas inspetorias veterinárias de todo o estado. E eu falava com ela e ela citava exatamente isso. Estamos vigilantes, principalmente em áreas onde nós temos a presença, praticamente todos os anos, de aves migratórias. Aí a reserva do Taim, a Lagoa do Peixe, e inclusive um trabalho consistente no litoral, onde também podem aportar aves migratórias e tem muita gente circulando durante o verão. Nesse intuito de qualquer caso sendo detectado, você conseguir evitar, por exemplo, que alguém que estava na praia visite até, digamos, um estabelecimento e possa levar teoricamente ou hipoteticamente o agente transmissor da doença. Ou seja, esse trabalho é muito consistente, muito consciente e, digamos assim, de bastante proteção. E naquela época a gente tinha um caso mais recente no Chile. Agora está mais perto, mas todo esse sistema que vem sendo aprimorado durante muito tempo dá uma maior tranquilidade para quem produz aves aqui, para abate, e também para quem importa o nosso produto, presidente. Não, justamente, isso são questões de segurança e que podem evitar, como você mesmo disse, né, de uma pessoa se tornar um vetor, né? Um vetor é o que conduz, né, um vírus, né? Então, esse trabalho todo de monitoramento, inclusive, nós fizemos muito isso bem antes, por isso que eu volto a dizer, para esclarecer bem, né? Não é de agora a influenza aviária no mundo. No Brasil nunca teve, né? E nós, da entidade que representa o setor agroindustrial, a gente já vinha fazendo uma série de orientações para o nosso produtor, para o nosso técnico, né? Material explicativo, informações em rádios, inclusive reativamos o nosso projeto agora de orientações nas rádios do Rio Grande do Sul, onde sairão aí dicas de biosseguridade, importância do setor. Encaminhamos dessa vez via Fundesa, né? Deve sair aí nos próximos dias, né? Um trabalho de comunicação, porque é muito importante mesmo a pessoa não ter contato com nenhum tipo de ave debilitada ou ver algum tipo de animal sofrendo com sintomas respiratórios, com, né, dificuldades de locomoção, né, comunicar uma inspetoria, comunicar uma autoridade sanitária, que no momento essa ave já é recolhida, é feito todo um procedimento ali de restrição da área e tudo mais, né, e se evita que chegue na área comercial. Então, sim, com certeza, né, esse cuidado todo é importante. O Fundesa, que nós fizemos parte e contribuímos com o fundo, né, fundo para desenvolvimento e defesa sanitária, tem dado esse aporte aí para o pessoal, inclusive o pessoal das inspetorias, né, com material orientativo. E por outro lado, nós, como entidade do setor, também fizemos aí uma série de ações, cartilhas, né, vídeos, né, como citei ali, comerciais em rádios. Então, assim, a gente está bem avançado. Então é importante que o produtor, seja o produtor agroindustrial, integrado, o produtor de subsistência, né, proteja o seu plantel, proteja, né, contra qualquer tipo de aves que venha de fora, que vá buscar numa feira. As feiras, inclusive, foram suspensas agora há pouco. Saiu um decreto na sexta-feira, depois de uma reunião com o governador e secretários de Estado, né, saiu um decreto suspendendo temporariamente as feiras de aves ornamentais, essas aves mais exóticas, né, temporariamente, justamente para fazer com que tenhamos uma biosseguridade ampla, saindo, né, das porteiras das granjas comerciais para as regiões e movimentos, né, que tenham envolvimento aí com o manejo de aves. Então, acho que a gente está fazendo a lição de casa. Nós estamos todos, né, trabalhando muito, iniciativa privada, governo federal, governo do estado, estamos todos alinhados, Fundesa,
né, para evitar. Se nós conseguirmos, ótimo, e vamos conseguir. Pois é, aí vem um outro detalhe, Ricardo, que muitas vezes dificuldade e problemas para alguns pode representar oportunidade para outros. Para a gente fazer um paralelo, quando lá em 2017, 2018 começou um problema sério da peste suína africana na China, né? Se abriram novos mercados, inclusive se ampliou o mercado chinês para a carne suína brasileira. A gente sabe, vários países tiveram problemas sérios com a gripe aviária, e a gente vê um crescimento da venda de carne de frango brasileira e gaúcha. Ou seja, é péssimo para o pessoal que teve problemas com a gripe aviária, mas se abrem novas portas, possivelmente também para a carne avícola, carne de aves, a proteína de aves brasileira e gaúcha, em outros mercados que dependiam desses países, de repente, onde a produção foi restringida, presidente. Não, justamente, né? E nós temos que também não esquecer aí que nós temos dentro da nossa avicultura o setor da indústria e produção de ovos, seja o ovo in natura, o ovo líquido, o ovo em pó, que também deu um salto de exportações no ano passado, né? Foram quase 2.700 toneladas aí exportadas para mais de 60 países, né? E acompanha esse movimento todo que você falou com a carne de frango, tá? A gente teve esse crescimento nas exportações. O Rio Grande do Sul cresceu quase 30% em volume no ano passado, comparado com 2021. Né? O que acontece? Né? Realmente, nós temos aí fatores que seguem uma linha aí de dificultar o comércio e a produção. Nós temos a influenza aviária que se expandiu em países da Europa, inclusive recentemente estive numa conferência na Europa, onde tinham vários países, e o pessoal me comentava que com influenza aviária estava difícil de produzir, estava difícil de erradicar, né? Então isso abre portas para o Brasil. Por outro lado, como eu disse, é uma série de movimentos que acabam, né, ruim para as pessoas desses países, né, para a economia desse país, mas abrem oportunidade para um país produtor, que é também os efeitos da crise da União Europeia, né, que é a Rússia e a Ucrânia, que teve reflexos devido aos embargos, né, devido às sanções de diversos países, principalmente os países ligados à OTAN, né, e também, né, o fluxo de grãos, né, porque a Rússia produz trigo, a Ucrânia produz trigo e milho, é um grande produtor de milho, né, e ela deixou de abastecer por um bom tempo alguns países, né, que dependiam daquele grão para sua produção avícola, ao mesmo tempo inflacionando, né, o preço dos alimentos. Então tudo isso abre uma janela para um país que já é altamente produtor, um país que já tem, né, a sua estrutura toda para atender diversos mercados. Veja bem, a gente atende o mercado asiático, atende o mercado europeu, atende Mercosul, cada um com a sua especificidade de produto, né, peso, né, e o Brasil, as nossas indústrias, como eu disse, altamente tecnificadas, elas se adaptam para fazer um corte de acordo com o que os países asiáticos querem, de acordo com o que os europeus querem, né? Então isso tudo nos dá essa condição de atender, e vamos atender cada vez mais esses mercados. Presidente, eu queria, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, falar também sobre a perspectiva mercadológica, né? Porque a gente teve um aumento significativo do preço da carne do frango, dos ovos no ano passado, embora tenhamos registrado estabilidade nesse mês de janeiro, né? As coisas pelo menos pararam de subir tanto assim, e um dos principais insumos para a produção é justamente a questão do milho. Queria que o senhor falasse sobre preços, o que tem pressionado os preços de forma tão elevada, e qual a perspectiva para os próximos meses. Bom, nós, né, a gente até brinca, né, esses dias assim, no bom sentido, porque a gente mal sai de uma e entra em outra, né? A gente teve todo o reflexo da pandemia, né, da Covid-19, né, que impactou nosso setor muito, principalmente no início, né, quando não sabia, né, quais os procedimentos para se continuar produzindo, e o setor não parou, né, com todas as exigências do Ministério Público do Trabalho, dos órgãos de vigilância da saúde, né, Secretaria da Saúde, com todas as portarias de regramento, distanciamento, né, barreiras físicas dentro das indústrias, né, os insumos, álcool gel, máscaras específicas.
né? O setor teve que adotar um protocolo, inclusive através da BPA nós utilizamos um protocolo do Hospital Albert Einstein, né? E isso aí então nos deu a condição de continuar produzindo. Fizemos o nosso papel, não paramos de produzir. Por outro lado, nós tivemos entraves na logística, seja internacional ou nacional, né? E tivemos aí o aumento dos insumos de uma forma nunca vista antes, né? O preço do milho saiu de patamares de 46 a 50 reais a saca em março de 2020, né? Pulando para 2021 e 2022 na ordem de 95, em algumas situações 105, 110 reais, aumentos de quase 100%, veja bem, né? E isso impactou o nosso custo de produção e impacta até hoje. 70% da ração é grãos, é milho. Tá? E quando se tem um aumento expressivo nesse principal insumo, né, afeta o custo geral da produção de aves. E isso tem se refletido no mercado. Né? Tem se refletido no mercado, o setor vem fazendo reajustes. Agora houve uma acomodação no início do ano dos preços, né, por causa da instabilidade econômica do país, população descapitalizada, né? Houve uma estabilidade. A tendência com essa exportação acelerada, né, com o custo de produção alto ainda, é termos nos próximos meses um ajuste de mercado, de oferta. Deve diminuir um pouco a oferta, não vai faltar. Né? E se tiver mais algum reajuste nos preços, são reajustes gradativos, justamente por o setor ter esse compromisso de produzir em larga escala e não, né, espantar o seu fiel consumidor que tem nas nossas proteínas aí aquelas alternativas aí de fácil acesso no dia a dia. Então, assim, a tendência é termos aí futuramente aí um equilíbrio, né, um ajustezinho na oferta, né, a exportação vai continuar em evolução, se tivermos aí com toda a nossa, né, a estrutura sanitária ok, né, e a gente pretende andar nesse caminho. Né? E em relação ao milho, né, que o Rio Grande do Sul é deficitário, ainda sofreu mais uma estiagem. Né? Devemos ter uma quebra de safra aí na ordem de 40%, 50%. Né? A gente vai ter que continuar ainda buscando milho fora do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraná, Paraguai, né? Argentina. Né? Apesar que a Argentina também sofreu com estiagem. Né? E ainda vão continuar com um preço um pouco ajustado. Né? Mas, né, por outro lado, a gente já vem trabalhando alternativas aqui. Você falou bem do Antônio da Luz aqui da Farsul, né? O presidente Gedeão também, que vem conduzindo um programa excelente, né? Um programa que está unindo aí todos os elos da cadeia produtiva, que é o programa Duas Safras de Grãos para o Rio Grande do Sul. Então, recentemente nós já tivemos em Jaguarão, na abertura da colheita do milho, na Zona Sul, pela primeira vez na Zona Sul, né? Uma produção de milho baseada num sistema de suco camalhão, né, que é utilizado na soja, no arroz, e agora estão usando no milho da Zona Sul e a tendência é crescer a produção por lá. Aliás, o suco camalhão, que é um trabalho que tem o dedo de um conhecido nosso, André Andres, Sim, Ele é um apaixonado pelo suco camalhão, André Andres, né? Sim, E aí, sim. Inclusive, acho que ele foi homenageado lá na abertura da colheita lá em Jaguarão. Exatamente. Não vou nem falar o apelido dele, mas em off eu falo para o senhor aí depois, tá? Mas é gente Não. fina, o André Andres lá. Mas essa questão do milho é uma coisa interessante. Alguns dados. Nós precisamos importar como gaúchos, o Brasil como um todo, ele produz em torno de 10% do milho que é produzido no mundo todo. Mas agora, nesse ano, deve ser o líder em exportação de milho, se considerar grão e DDG, porque nós temos a questão da indústria de etanol de milho, que também, Sim, tá surgindo. que também vai começar aqui no Rio Grande do Sul logo ali adiante, né? E aí Sim. tu tem o milho grão, o DDG, ou seja, tu produz etanol e ainda tem, digamos assim, é o farelo do milho para a indústria. E um tempo atrás, a gente pensava assim que o milho era o primo pobre da agricultura e cada vez mais se constitui em assim um primo mais ou menos rico que nem a soja, né, presidente? Tá virando um grão de ouro. Exatamente, uma coisa impressionante isso. Tá Mas virando um grão de ouro. Pela Nós, sua. nós temos já no Rio Grande do Sul três projetos, se eu não me engano, de indústria de etanol, né? Duas delas, ou uma de Passo Fundo, que é do empresário da Bio... Esqueci o nome da empresa agora.
ali de Passo Fundo, o Erasmo, né, que é praticamente, segundo eles, eles vão trabalhar muito com trigo, uma variedade de trigo. Né? Então, e o trigo vem aumentando muito também no Rio Grande do Sul, né? Devido a esse programa Duas Safras também, né? A rotação de culturas, né? O programa Duas Safras incentiva as culturas de inverno, né? Para também substituir parte do milho aí na ração animal, né? Mas a gente sabe que essas indústrias de etanol, elas são flex, né? Elas podem tanto utilizar o trigo quanto utilizar o milho, né? Então, Exatamente. sim, entra mais um concorrente aí no mercado, né? Mas tranquilo, ficamos na expectativa de que tudo dê certo, todo o trabalho que é feito aí de prevenção e depois também de acompanhamento desse processo todo não chega aqui no nosso rebanho. Se chegar, o pessoal está preparado também para a contenção. Obrigado pelo bate-papo, pelo dedo de prosa aqui, presidente, e sucesso aí no comando da Associação Avícola aqui do Estado, está bem? Ok, agradeço o convite e a gente fica à disposição de vocês aí, tá? Um grande abraço. Grande abraço, bom carnaval. Esse é Obrigado. o presidente da Associação Gaúcha da Avicultura, nosso amigo Eduardo, né? José Eduardo. José Eduardo. E essa é a preocupação que se tem. O pessoal está preparado e está trabalhando, Ricardo. Tá certo. Importante saber essas informações.